Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos desenvolver um tema um pouquinho mais profundamente. Aqui no nosso canal você vai encontrar na playlist os canais interativos, que são as perguntas que nós respondemos aqui através do canal, e também temos esses vídeos em que nós aprofundamos um pouco mais em um determinado tema. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre o jeitinho brasileiro de trabalhar. E esse artigo aqui que eu estou trazendo para vocês, ele foi desenvolvido baseado num livro de Mota e Caldas. Eles desenvolveram um estudo através de um livro chamado Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, para quem quiser saber mais, onde eles traçaram 5 características e que você consegue enxergar, são 5 traços culturais da cultura brasileira e que você consegue enxergar na cultura das organizações que existem no Brasil. Então a gente vai percebendo que existem alguns valores, algumas crenças que permaneceram durante muitos anos e ainda a gente consegue enxergar isso dentro das empresas. Bom, vamos ver quais são os 5 deles. O primeiro traço é o traço da hierarquia, do distanciamento do poder. Então, se a gente for ver bem, a gente tem assim um certo receio de falar com o chefe, né? Então você pode ver isso como, imagina a situação. O pessoal do departamento está todo revoltado porque houveram mudanças e essas mudanças não foram legais, porque não foram para melhorar. Então teve problema e fica todo mundo reclamando. De repente chega o chefe. Quando o chefe chega, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada, ninguém reclama. Então quando a pessoa que está na sua frente, aquela pessoa que vai resolver o problema, em que você pode dizer a ele, olha chefe, aquela mudança não foi bacana, porque está dando esse outro problema, ninguém fala nada. O chefe vai embora, a gente se certifica se o chefe realmente foi embora e taca-lhe pau, né? A gente começa a falar mal do chefe tudo de novo. Esse comportamento é um traço muito característico da época da colonização. Então, imagina lá, pega o seu pensamento e vamos voltar naquela época de 1500, quando o Brasil foi colonizado e nós tínhamos uma relação de trabalho que era escravo e senhor de engenho. A gente ainda acaba reproduzindo alguns comportamentos, alguns modelos que aconteciam naquela época. Então, por exemplo, quem é que trabalhava naquela época? Era o escravo ou o senhor de engenho? O escravo, né? E aí, se o chefe mandava ele fazer alguma coisa, cabia ao escravo questionar alguma coisa ou dizer ao chefe de engenho que aquele jeito não funcionaria? Não, né? Porque senão era chibatada. Então, nós carregamos esse modelo, reproduzimos até hoje, mesmo quando a coisa é importante, nós temos muita dificuldade em falar para o chefe, não dá, chefe, desse jeito aqui vai ser pior. A gente não consegue falar diretamente com o chefe, existe um medo muito grande, um distanciamento da hierarquia, os chefes também se colocam dessa forma, se colocam muito distante do pessoal, né? Então é muito difícil a gente ainda quebrar esse traço. Tá? Então vamos avaliar o segundo traço agora. O segundo traço é o do personalismo, né? Que significa as relações baseadas nas questões pessoais. Você já ouviu aquelas máximas do tipo, você sabe com quem você está falando? Né? Ou você já obteve um desconto porque o dono da loja era o seu amigo? Ou você já conheceu alguém que foi promovido porque era amigo do chefe e não porque era competente para fazer o trabalho? Então essas relações, elas representam justamente isso, né? Naquela época também da colonização, como é que acontecia? O dono de engenho, ele era muito amigo do delegado, né, daquelas questões políticas, então essa politicagem que a gente vê dentro das empresas acontecia também naquela época e a gente traz esse traço cultural até hoje, né? Não é um traço positivo, mas você vê que a gente acaba reproduzindo sem perceber.